1 Timóteo capítulo 5, versículos de 3 a 10. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Até aí a leitura. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus e a iluminação do seu Santo Espírito. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças pela leitura da tua palavra de forma pública e sem impedimento. E te agradecemos pelo fato do Senhor ter preservado estas palavras que nos servem de instruções e de princípios para colocarmos em prática na nossa vida e, de fato, demonstrarmos e praticarmos o amor requerido pelo Senhor para o nosso bem e para a tua glória. Dá-nos entendimento, sabedoria e instrução na tua palavra, pelo poder e pela sabedoria do teu Santo Espírito. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vimos há 2 domingos passados os versos 1 e 2. E antes de expormos estes 2 versos, nós observamos que o apóstolo Paulo constantemente ele se utiliza de metáforas para fazer referência à igreja do Senhor Jesus Cristo. E a metáfora aqui utilizada nestes 2 primeiros versos é a metáfora da família. E as instruções que nos são dadas nestes 2 primeiros versos deste capítulo dizem respeito à forma com a qual nós devemos tratar os membros da igreja, em especial os homens idosos, os moços, as mulheres idosas e também as moças da igreja. E nesta analogia que o apóstolo Paulo faz, concernente à maneira com a qual devemos abordar estes grupos de pessoas, é comparada com a maneira com a qual nós devemos tratar os nossos entes queridos. No verso 1, o apóstolo Paulo nos fala de repreensão. E nós observamos que a repreensão aqui, a qual o apóstolo Paulo não recomenda que seja feita, é uma repreensão violenta, severa. E este tipo de repreensão não deve, em hipótese alguma, ser feita, ser realizada, não deve ser a forma com a qual nós devemos tratar os membros da igreja de maior idade, os homens mais velhos. Contrariamente a esta forma severa, nós devemos sim repreender, mas de forma exortativa. E o apóstolo Paulo nos ensinou, e nós já vimos isso, que deve ser uma exortação como quem está a exortar um pai, um próprio pai, biologicamente
falando, ou que não biologicamente, mas um pai da própria casa. É desta maneira que devemos tratar os mais velhos na igreja. Da mesma forma, ele dá instruções a Timóteo a respeito de como deve ser o tratamento de Timóteo, e não somente Timóteo, mas todos os membros da igreja, com relação àquelas pessoas da mesma idade. No caso, os moços devem tratar os outros moços como a irmãos. Portanto, é requerido na família que haja um tratamento civilizado. Isto deve se aplicar e replicar na própria igreja do Senhor Jesus Cristo, visto que a igreja é família de Deus, tanto quanto a família de cada um de nós na nossa própria casa. Da mesma maneira, deve ser o tratamento com as mulheres idosas na igreja. Da mesma forma com a qual nós tratamos a nossa mãe no nosso lar, nós devemos tratar as mulheres idosas na igreja. E por último, da mesma maneira com a qual nós devemos tratar a nossa irmã no nosso lar, nós devemos tratar as irmãs da igreja como se de fato ela fosse a nossa própria irmã. E ele dá um detalhe importante aqui, que é o aspecto da pureza com a qual essa relação de comunicação, de diálogo, de exortação e de repreensão deve ser exercitado na igreja, com toda a pureza, diz o apóstolo Paulo. Dentro deste mesmo contexto, desta mesma analogia que ele faz da família com a igreja, ele continua em todo o capítulo fazendo esta analogia entre aquilo que se dá no lar, na família de cada um de nós, deve ser replicado e aplicado também na igreja. Só que aquilo que ele vai nos instruir aqui é referente a um outro grupo, é o grupo das que são viúvas. Portanto, esta sessão trata da forma com a qual a família e a igreja deve tratar as viúvas. É sobre isso que o apóstolo Paulo vai dar instruções a Timóteo. Obviamente, estas instruções são dadas diretamente a Timóteo, e Timóteo deve obedecer às instruções dadas por Paulo, pois são instruções dadas pelo próprio Espírito Santo de Deus, por meio do apóstolo Paulo, ao pastor da igreja, mas obviamente isso se estende a toda a igreja. Ele se dirige diretamente a Timóteo, porque Timóteo é como um pai daqueles irmãos. Portanto, assim como Timóteo deve imitar o apóstolo Paulo, cada membro da igreja deve imitar Timóteo. E Timóteo deve dar esta mesma instrução, esta mesma orientação a todos os membros da igreja, ou seja, de como a igreja deve proceder para com as viúvas. Observe, portanto, que a respeito deste assunto, o apóstolo Paulo vai dar alguns requisitos essenciais a respeito das viúvas que estão qualificadas para receberem honra por parte da igreja. Não são todas e quaisquer viúvas, mas aquilo que ele chama de viúvas verdadeiramente viúvas. Portanto, não são todas as viúvas. E é bom que fique claro que quando ele chama estas viúvas de verdadeiramente viúvas, não significa dizer que as outras viúvas sejam falsas viúvas. Não é o sentido da expressão verdadeira viúva. Isso vai ficar muito claro no decorrer das passagens a respeito de quem são estas que são realmente viúvas. E nós vamos explicar essa questão. Muito bem. O que o apóstolo Paulo, então, dá como ordem, como instrução a Timóteo,
para que ele ponha em prática é que Timóteo, assim como toda a igreja, deve honrar as viúvas, verdadeiramente viúvas. E essa expressão de honra às viúvas, ela tem como fundamento, como base, o 5º mandamento. Se encontra no versículo 12 do capítulo 20 de Êxodo. Honrar pai e mãe, diz o Senhor nosso Deus. Portanto, é um dos mandamentos do Senhor, um dos mandamentos morais. Só que esta palavra honra, ela não se refere simplesmente ou somente a uma honra da maneira com a qual eu devo me portar e tratar de forma civilizada estas viúvas que são verdadeiramente viúvas. Honra não significa somente um respeito, uma consideração, no caso, para com as viúvas, mas é mais do que isso. Tanto no mandamento, no 5º mandamento, como aqui. Honra não é só tratar com dignidade, com educação, com reverência, com respeito, mas é dar aquilo que é devido em termos práticos. E aqui, no caso, em termos materiais, em termos financeiros. Esta honra, portanto, é suprir as necessidades das viúvas verdadeiramente viúvas. E por que o apóstolo Paulo dá essa instrução desta honra, de colocá-la em prática? Obviamente porque o termo viúva, ele se refere primariamente a uma mulher casada e que o marido venha a falecer. E o que é que ocorre quando o marido vem a falecer? Ela se torna solitária e carente de proteção, de ajuda para a sua própria subsistência. Talvez nos nossos dias isso cause alguma estranheza. Afinal de contas, quase todas as mulheres nos dias de hoje trabalham, assim como os homens trabalham, e têm o seu próprio sustento. Ou então ela é sustentada pelo Estado, através de uma aposentadoria, ou, utilizando os termos de Portugal, uma reforma, a partir do momento em que ela cumpre o tempo de trabalho e ela passa, então, a receber esta reforma, esta aposentadoria. Portanto, isso não é muito comum nos dias de hoje. Mas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, há abundantes passagens a respeito das necessidades da viúva. E não é à toa que no Velho Testamento já se vai dizer que Deus é o pai dos órfãos e das viúvas, assim como dos estrangeiros, porque, de fato, a tarefa principal das mulheres estava no lar, em cuidar e instruir os seus filhos. Portanto, ela não tinha uma atividade externa, a sua atividade se concentrava essencialmente no lar, cuidando, instruindo os seus filhos. E ela era totalmente dependente, neste sentido, de suporte material do marido. Em virtude disto, portanto, o apóstolo Paulo diz, honra neste sentido de respeito e de suprimento das necessidades materiais. E o contexto deste versículo número 3 é o contexto de igreja. Ele diz ao pastor Timóteo, para que na igreja as viúvas verdadeiramente viúvas sejam honradas, sejam supridas em suas necessidades, quer de alimento, quer de vestes. Ou seja, nas suas necessidades financeiras, nas suas necessidades básicas. Portanto, é este o significado da palavra honra. Isso vai ficar muito claro, porque no verso 4 ele vai utilizar o verbo recompensar. Recompensar a viúva. Nós vamos observar logo em seguida. No verso 5,
Ele vai utilizar, ao invés da palavra honra, amparo, e é um amparo material, é um apoio, é um suporte. Também ele vai utilizar no versículo número 16 o verbo socorrer. Portanto, recompensa, amparo, cuidado, socorro são expressões, são verbos utilizados e que estão diretamente relacionados com a palavra honrar. Honrar, portanto, neste contexto é recompensar, amparar, cuidar e socorrer. E conforme já fizemos menção, o fundamento disto tudo se encontra no 5º mandamento. Os irmãos devem estar lembrados que durante a liturgia nós fizemos a leitura de Provérbios 23, 22 e Mateus 15, 4 a 6. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, fazendo menção das necessidades da viúva e da necessidade de serem amparadas. Portanto, nós não faremos novamente a leitura, os irmãos devem estar lembrados. No livro de Lamentações, no capítulo de número 1, versículo também de número 1, nos é dito o seguinte: como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. O ponto aqui é que a expressão, o termo viúva, é utilizado como referência a uma cidade populosa que ficou solitária. Portanto, a palavra viúva é sinônimo de solidão. Isto serve para que fique claro para todos nós que quando Paulo faz referência às viúvas verdadeiramente viúvas, são viúvas que não só deixaram de ter o amparo do marido, em virtude do seu falecimento, mas ela deixou de ter o amparo também de outros membros da igreja. Porque aquelas viúvas que tinham o amparo de outros membros da igreja, como filhos e netos, poderiam e deveriam ser supridas as suas necessidades. Estas eram simplesmente viúvas. As que são verdadeiramente viúvas são aquelas que, além de não ter o amparo do marido, não têm o amparo de outros familiares. É a isto que o apóstolo Paulo chama de verdadeiramente viúvas. Ou seja, ela jaz solitária, não tem amparo de ninguém. A igreja, portanto, deve suprir este papel que é primariamente o papel da família. Não é do Estado, não é da igreja, é da família primariamente. Aliás, na nossa cultura, na nossa sociedade, nós temos de fato esse suporte do Estado, mas nem sempre foi assim. A Previdência, ou este suporte da reforma ou da aposentadoria, surgiu no final do século XIX e foi aplicado pela primeira vez na Alemanha, depois em Itália, depois Suíça, e assim se espalhou pelo mundo afora. E aí nós vivemos sempre nessa dependência do Estado. Mas observem, esta é uma carência que deve ser suprida primariamente pela família. Observe o versículo de número 4, se não é isto. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam
primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, ou seja, os pais, pois isto é aceitável diante de Deus. O apóstolo Paulo, aqui, ele faz referência a aquelas que são simplesmente viúvas. Ela não é solitária no seu sentido mais amplo. Ela tem alguém ou algumas pessoas que podem suprir as suas necessidades. E estas pessoas não são os membros da igreja, são os membros da própria família. Então, o contraste entre as verdadeiras viúvas e as que são simplesmente viúvas. As verdadeiras viúvas são aquelas que não têm qualquer amparo familiar. Perdeu o marido, não tem filhos, não tem netos que possam suprir as suas necessidades. A outra viúva, que é simplesmente viúva, digamos assim, é aquela que perdeu o marido, mas ela não ficou solitária. Ela tem um amparo familiar, primariamente dos descendentes, filhos e netos. E observe que isso tudo, estas coisas todas são princípios gerais. No caso específico deste contexto, ele se refere às viúvas. Mas, obviamente, na igreja, toda e qualquer pessoa que tenha, de fato, uma real necessidade, deve ser supridas as necessidades desta ou daquela pessoa. Aqui nós temos princípios referentes a viúvas, porque era muito comum terem muitas viúvas nas igrejas. Em virtude de quê? Guerras. Quem ia para as guerras não eram as mulheres, eram os homens, como ainda é hoje. E muitos desses homens faleciam, morriam. As mulheres então ficavam desamparadas. Então eram muitas mulheres, eram muitas viúvas. Não somente isso, normalmente as mulheres casavam com homens bem mais velhos do que ela, até mesmo no sentido de suprir a necessidade das mulheres tão carentes. Então havia casamento entre homens bem mais velhos por parte das viúvas. Obviamente, a probabilidade de vir a falecer antes da mulher era muito grande. Então, era mais um fator que contribuía para um número grande de mulheres solitárias, mulheres viúvas. Além do que o contexto também relacionado à própria saúde daquela época, não é? Não temos a assistência hospitalar, médica que nós temos hoje. Portanto, eram muitas as viúvas e havia necessidade da igreja se precaver com relação a essas questões. Os irmãos devem estar lembrados de Atos capítulo 6, quando foi instituído o diaconato. E foi instituído o diaconato justamente em virtude do suprimento das necessidades das viúvas. Então, observe como há enormes, grandes referências, um número volumoso de referências com relação ao tratamento para com as viúvas. O apóstolo Paulo, então, voltando para o verso 4, diz: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa, para que a igreja tenha um alívio e possa, com seus recursos, suprir as necessidades de outros. Por isso que ele faz essa diferenciação entre as verdadeiramente viúvas e as simplesmente viúvas. A igreja, portanto, poderia ter condições de suprir as que eram verdadeiramente viúvas. E aquelas que eram simplesmente viúvas, ficava a cargo dos filhos e dos netos, e em termos mais abrangentes, dos seus familiares. Observe que isto é um exercício de piedade. A piedade, ela não se dá apenas na nossa devoção ao nosso Deus, pela leitura e pela meditação de sua palavra e pelas orações.
A piedade se dá pelo exercício prático da ajuda ao próximo. E no caso aqui, dos da própria casa, que é a prioridade de cada um de nós. A nossa prioridade não está nos outros. Eu não falo de responsabilidade, mas de prioridade. Primeiro, os nossos. Esse é o ensino claro da palavra de Deus. Portanto, o exercício da piedade não é algo somente de uma devoção pessoal ao nosso Deus, mas também um exercício de ajuda humanitária, de ajudar os nossos entes queridos. No caso aqui, a própria mãe, que carece do auxílio, da ajuda material da parte do marido. E o apóstolo Paulo, então, complementa esse exercício da piedade, dizendo o seguinte, a respeito da obrigação prazerosa dos filhos ou dos netos, qual é? De recompensar os seus progenitores. Essa palavra recompensar poderia ser traduzida como retribuir. E qual é o significado dela aqui nesta passagem? É que os filhos e netos foram compensados pelos pais. Eles receberam roupa, eles receberam alimento, eles receberam educação, eles receberam instrução, eles receberam cuidado por parte dos pais. E agora chegou a vez dele recompensar, pois eles foram compensados. É a obrigação deles agora retribuir aquilo que eles receberam em termos de auxílio, de amparo, de cuidado, de alimento, de roupa. Então observe que a obrigação é dupla. Tanto dos pais para com os filhos e netos, como dos filhos para com os pais, e em especial aquele que é carente de socorro financeiro, material. Por isso que os filhos e netos devem aprender com o exercício da piedade e devem recompensar ou retribuir aos pais, no caso as viúvas, a viúva que é a sua mãe, em virtude dele ter recebido dela e do pai todo o alimento, toda a roupa e todo o cuidado. É uma recompensa. É este o significado aqui da palavra retribuir ou recompensar. Observe também que o apóstolo Paulo fala em aprender a exercer a piedade. Porque o exercício da piedade e o exercício da recompensa é de fato algo a ser aprendido. Porque é uma novidade. Até então, as carências da mulher eram supridas pelo homem da casa. Agora passará a ser suprida, amparada pelos filhos e pelos netos. É uma novidade. Eles precisam colocar isso em prática, eles precisam aprender, pois quem não se exercita acaba ficando enferrujado, travado. E há sempre, em princípio, uma recusa em obedecer à vontade de Deus natural do próprio ser humano. Portanto, ele precisa, ele não pode depender dos seus sentimentos, digamos assim, que são instáveis. Ele tem que colocar isto em prática. Ele tem que aprender a fazer isto na prática. Foi isso que ocorreu com o próprio Senhor Jesus Cristo. O livro de Hebreus, no capítulo 5, a partir do verso 7, nos diz o seguinte: ele, Jesus, Hebreus 5, 7, nos dias da sua carne,
tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, observe, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Até o próprio Senhor Jesus Cristo foi necessário que ele aprendesse a obediência na prática. Na prática. E observe da referência da piedade do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele foi ouvido, em virtude da sua devoção, da sua piedade. Mas ele aprendeu na dor, no sofrimento, na angústia, no choro. Ele aprendeu a obedecer. Assim também os filhos e netos devem aprender a colocar em prática aquilo que é da vontade de Deus. Por que é da vontade de Deus? Porque o apóstolo Paulo diz: pois isto é aceitável diante de Deus, no final do verso. O que é que significa ser aceitável diante de Deus? Significa que é algo agradável a Deus, porque é da sua vontade. Deve, portanto, ser obedecido. A palavra aceitável a Deus ou diante de Deus é inúmeras vezes utilizadas nas Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, dentro do contexto da adoração. Lembra que Deus recusou a oferta de Caim e recebeu de Abel a oferta? Eu estou trocando? Acho que não, né? Foi aceitável diante de Deus porque estava de conformidade com o querer de Deus, com a sua vontade. Era algo agradável, era algo aceitável. Portanto, o exercício da piedade e recompensar a viúva, a mãe, no caso aqui específico, a recompensa feita pelo filho e pelo neto, ou pelos filhos e pelos netos, é um exercício de devoção a Deus, de adoração a Deus. Então veja que coisa gloriosa. Adoração não é somente cantar. Hoje em dia não é? A música gospel, canta e canta e canta e você está adorando. A adoração é muito mais do que isso. É adorar a Deus com cânticos, é verdade. Mas não fica só nisso. É adorar a Deus ouvindo, conhecendo, sendo edificado na sua palavra. Mas o exercício da piedade é a prática da obediência a Deus. E assim os filhos e netos aprendem a honrar a Deus em seu próprio lar. Porque uma igreja saudável vai depender de famílias saudáveis, exercitando a piedade no seu próprio lar. É essa a instrução que nos é dada pelo apóstolo Paulo. Ele agora, no verso 5, ele vai mais uma vez fazer um contraste. Ele diz: aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, portanto, mais uma vez reforço a ideia de que aqui é verdadeira viúva, é que não tem um amparo nem de netos, nem de filhos, porque esse contraste é feito com o verso anterior, de uma viúva que tinha um amparo de filhos e netos. Esta do verso 5 não, é a verdadeiramente viúva. Ou seja, ela não tem amparo nem do marido, pois faleceu, nem dos filhos, nem dos netos. É sobre isso, repito, que o apóstolo Paulo atribui a expressão verdadeiramente viúva. Não tem amparo de familiares. Mas observe mais uma vez. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. É importante ver o verso seguinte, porque é um outro contraste. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Fazendo um contraste,
Esta do verso 6 também é verdadeiramente viúva. Mas não basta ser verdadeiramente viúva. Tem outro requisito para receber o auxílio por parte da igreja. Primeiro, não ter amparo. E segundo, ter uma vida de devoção. Ter uma vida de devoção. Ele diz, aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo. Paulo não está dando instruções para que esta verdadeira viúva passe a esperar em Deus. Venha a perseverar em súplicas e orações. Esta já é a prática dela. Ela perdeu o marido, ficou desamparada, inclusivamente de filhos e netos, mas qual foi a ocupação dela? A ocupação dela foi dedicar-se a súplicas e orações, de forma perseverante. Ela não foi suprir a sua carência, como a verdadeiramente viúva do verso 6, nos prazeres do mundo. Me livrei do meu marido, agora eu vou curtir a minha vida. Vou viver nos prazeres que o mundo me oferece. Vou buscar alternativas para a minha carência, para os meus desejos lá fora. Não. A verdadeira viúva, ela deve ter uma outra característica para que a igreja possa, de fato, suprir suas necessidades. A primeira, não ter amparo. A segunda, ser uma mulher devota, piedosa. Não ser uma mulher que busca nos prazeres do mundo o suprimento de suas necessidades, de sua carência, diz o apóstolo Paulo. E isso nós encontramos uma referência exemplar. Os irmãos devem estar lembrados da profetisa Ana, que nos é relatado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Esta mulher, ela vivia em súplicas e orações noite e dia, na expectativa da vinda do Messias. Ela passou um breve período casada. Morreu seu marido, ela já tinha mais de 80 anos. Mas qual era a sua ocupação? A sua ocupação era no templo adorando a Deus. Era a sua devoção. Abram a palavra de Deus lá para nós observarmos de perto Lucas capítulo 2, a partir do verso de número 36, que diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fenuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Olha a ocupação desta viúva, já bastante idosa, 84 anos. Ela viveu casada durante 7. Mas qual foi a ocupação da vida dela? Adoração, oração, jejum. Este, portanto, é o outro requisito da que é verdadeiramente viúva, para que ela seja suprida pela igreja. Observe que a igreja tem ordem. A igreja tem que estabelecer princípios sábios. Por isso que ela tem um conselho de homens sábios, escolhidos pela própria igreja, diáconos, homens sábios, que sabem lidar com essas questões materiais, para que sejam acionados e possam identificar aquelas que são verdadeiramente viúvas e que são mulheres crentes piedosas. Estas devem ser
supridas as necessidades destas mulheres. Entretanto, verso 6, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva está morta. Contrariamente à verdadeira viúva que se devotava na ausência do marido, na sua solidão, ela buscava e esperava em Deus o suprimento de suas necessidades. A outra verdadeiramente viúva, e de fato parece ser, ela ia querer suprir suas necessidades dos prazeres. Prazeres aqui tem uma conotação sensual. E os irmãos devem estar lembrados do capítulo 4, o capítulo anterior, que fala de mulherinhas que vivia de casa em casa, fofocando. Era a ocupação destas. Paulo diz que estas, e nós vamos fazer referência mais adiante, não devem participar da lista das viúvas, verdadeiramente viúvas, que devem ser ajudadas, amparadas pela igreja. Não entram na lista. A igreja deve ter critério. Não é assim de qualquer forma. Deve haver critérios. Por isso, temos que ter sabedoria. Ele encerra, portanto, essa primeira parte, dizendo a Timóteo o seguinte: Timóteo, prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Há aqui uma dúvida. Se essa irrepreensibilidade, Paulo instrui Timóteo para que a igreja não seja repreensível, seja irrepreensível, ou as viúvas, referidas anteriormente. Parece fazer mais sentido que Timóteo deveria falar às viúvas para que elas fossem irrepreensíveis, não incorressem no erro destas que estavam querendo suprir suas carências através dos prazeres. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, prescreve, pois, estas coisas às viúvas, verdadeiramente viúvas, para que elas sejam irrepreensíveis, para que elas se portem bem, mesmo na ausência do seu falecido. É isso que o apóstolo Paulo aqui nos instrui na sua palavra. Verso 8. Ele volta a fazer referência àquilo que já foi dito no versículo de número 4, a respeito dos filhos e netos. Ele diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, no caso, progenitores, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ele diz que os filhos e os netos que não dão um amparo à sua mãe ou à sua avó, a verdadeiramente, ou melhor, a simplesmente viúva, se ele não dá um amparo e deixa para que o Estado ou a igreja faça isto, ele está agindo de forma pior do que o descrente. Ele está negando a fé. Ele pode até professar fé. Ele pode até dizer que é crente. Mas se ele não supre a necessidade da mãe ou da avó, ele está agindo como um incrédulo no seu próprio lar, na sua própria igreja. Dele deve ser chamado a atenção. Ele tem negado a fé que professa. Ele é pior do que o descrente, diz o apóstolo Paulo. No verso 8, no verso seguinte, verso de número 9, e do verso número 10, o apóstolo Paulo vai dar os requisitos finais para que as verdadeiramente viúvas sejam colocadas na lista da igreja das viúvas que seriam amparadas, supridas suas necessidades de vestes e de alimento e de bens materiais necessários para a sua vida, em virtude da carência do marido, dos filhos e dos netos. Observe, verso 9, mais um requisito para
compor a lista das que receberiam ajuda da igreja. Verso 9. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade. Então, o outro requisito é que ela seja uma mulher considerada idosa. 60 anos para cima. Por quê? Porque a probabilidade desta mulher de 60 anos voltar a se casar, Paulo não proíbe o recasamento da viúva, isso vai ficar claro logo mais adiante, e também em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo vai recomendar que as viúvas mais novas casem e tenham filhos, portanto não é uma proibição de se ter um outro casamento quando dá viuvez, em hipótese alguma, mas é porque a probabilidade de uma mulher idosa como esta, de 60 anos, especialmente naquela época, de voltar a se casar, ou de, digamos assim, conseguir um emprego, um trabalho que possa recompensá-la, é muito, muito difícil. Muito difícil. Portanto, ela certamente vai carecer do auxílio da igreja. Portanto, menos de 60 anos tem mais hipótese e deve correr atrás de ser suprido. Porque Paulo também não está negando à mulher a possibilidade do trabalho, contanto que sua prioridade seja a educação dos filhos. Atrapalhou? Não. Nós já vimos isso no capítulo 3, pois ela deve ser uma boa dona de casa, ter criado os filhos no caminho do Senhor. Essa é a sua prioridade. Mas havendo condição e os filhos estando mais velhos, elas podem trabalhar. Nós conhecemos a mulher sábia de Provérbios. Ela trabalhava. Nós conhecemos também o relato daquela mulher viúva, Dorcas, né, que faleceu e que o apóstolo Pedro foi chamado e que orou por ela e que ela ressuscitou. Por quê? Porque ela era trabalhadora, ela ajudava as outras mulheres, supria, fazia roupa para elas, etc, etc. Era trabalhadora. Nós temos o caso de Lídia, vendedora de púrpura, era também uma mulher trabalhadora e que tinha provavelmente filhos, né? E que supria suas necessidades. É uma questão de prioridade, não é uma proibição. A prioridade é, de fato, os filhos. Não é entregar os filhos às babás, como, infelizmente, na minha ignorância, a minha e da minha esposa, a gente, durante um tempo, agiu dessa forma, não é? Era uma preocupação grande nossa em correr para casa para suprir as necessidades do filho. Um grande pecado. Que Deus tenha misericórdia. Mas a prioridade, de fato, são os filhos. Portanto, não seja inscrita senão viúva que conte menos de 60 anos, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, e observe, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado aos pés aos santos, socorrido aos atribulados, se viveu na prática zelosa de boa obra. Voltando, faz parte da lista quem? Quem é verdadeiramente viúva, quem não tem o suprimento de suas necessidades por parte de familiares, em especial filhos e netos, que tenham a vida de piedade, de devoção e não viva nos prazeres, segundo o apóstolo Paulo, que tenha 60 anos em diante, para que faça parte da lista e possa ser suprido pela igreja, e também que tenha sido esposa de um só marido. O que é que significa isso? Mais uma vez, não é uma proibição que uma viúva não venha a se casar. Porque, como já falei, o apóstolo Paulo vai dizer que as viúvas mais novas se casem. Então, imagina, uma viúva mais nova, Paulo diz, não, case, filha, case. Ela casa, aí chega na maioridade, acima de 60, e diz, não, você não vai poder entrar na lista, porque você teve mais de um marido. Mas foi Paulo que mandou. Então, obviamente, não é isso a instrução de Paulo. Ela tenha sido esposa de um só marido, do marido falecido. Isso significa o quê? Que ela tenha sido fiel.
Assim como é uma exigência para o presbítero, do capítulo 3, verso 2, e do diácono, do capítulo 3, verso 12, que ele tenha sido marido de uma só mulher. Aqui é que esta viúva, enquanto o marido viveu, tenha sido fiel a ele, a este marido, o marido da viuvez. Não é que ela não possa, durante a sua vida, ter tido um outro marido anterior, em hipótese alguma. Seria uma contradição na palavra de Deus. Então, não é essa instrução. O significado mais comum entre os estudiosos é que Paulo, com essa expressão, ele faz referência a uma mulher que tenha sido fiel enquanto o marido viveu. Era uma mulher dona de casa, servia ao marido como auxiliadora idônea, fiel. Então é um outro requisito para que ela entre na lista das viúvas que seriam auxiliadas, tenha sido uma esposa de um só marido. E por último, o verso 10 é o quinto critério, se eu contei corretamente, que ela seja reconhecida pela prática de boas obras, tais como, vejamos, seja recomendada pelo testemunho de boas obras. É como se fosse 2 pontos essas boas obras aqui. Que boas obras são essas? Tenha criado filhos, e criado aqui não é simplesmente dado à luz, mas educado, instruído, amparado, para que ela no futuro venha a ser recompensada. Exercitado a hospitalidade, porque era muito comum pastores, profetas ambulantes para pregar o evangelho. E nessa altura, nós já falamos sobre isso, nesta época, não havia, como hoje, hotéis e hospedarias e Airbnb, coisas do tipo, não havia nada disso. As hospedarias não tinham boa fama, então as famílias recebiam nas suas próprias casas. Essas mulheres, elas deveriam ser também zelosas no aspecto de receber estes homens de Deus em sua própria casa. E não só isso, lavar dos pés aos santos, ou seja, a estes crentes que eram hospedados no seu lar e que chegavam com os pés, eles não andavam de autocarro, ou de carrinha, ou de carro, ou de coisa do tipo. Era a pé mesmo, normalmente, não é? Então, os irmãos devem ter lembrado de Jesus, que aquela mulher lavou os seus pés. Então, era comum chegar na casa e quando era hospedado, o próprio dono da casa, e no caso aqui as mulheres, lavava os pés. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Não é verdade? Não é o ensino da palavra de Deus? Então, aquela que hospedava estes homens, anfitriã, lavava os pés, socorrida aos atribulados, também dentro deste contexto. E se viveu, resumidamente, na prática zelosa de toda boa obra. Esta deveria compor a lista das verdadeiramente viúvas que deveria ser amparada e que suas necessidades deveriam ser supridas. Portanto, este é o ensino da palavra de Deus para os nossos dias. Mas nós podemos pensar, mas nós não temos viúvas ou tantas viúvas assim nos dias de hoje, né? Como eu falei, esses são princípios gerais. E há contextos e há igrejas que têm esta realidade. E, obviamente, nesses princípios, nós podemos aplicar com sabedoria a outras pessoas carentes na igreja. São princípios válidos para os nossos dias e que devemos aplicar. Não são princípios exaustivos. Tem muitas questões aqui que o apóstolo Paulo não entra no mérito, que você pode estar a se questionar. Devemos ter sabedoria para poder aplicar tudo isso aqui, esses princípios, na igreja nos nossos dias. Portanto, não são regras fixas, mas são princípios aplicáveis ainda nos dias de hoje e que devem ser aplicados com muita sabedoria. Já falei, não é uma lista exaustiva. Cada caso é um caso, portanto,
presbíteros e os diáconos devem avaliar. E não fazer disso uma lei e nos tornarmos legalistas, mas aplicarmos com sabedoria estes princípios. Outra lição importante aqui. Pergunto eu a todos nós, como suprir essas necessidades se nós, como filhos de Deus, como família do Senhor, não damos os nossos dízimos e ofertas à igreja? Porque não era Timóteo que tinha tirado do seu bolso para suprir essas necessidades. Era a igreja como um todo. E a igreja iria suprir essas necessidades dessas viúvas com que bens, com que recursos materiais? Aquilo que a igreja dava para a manutenção desta família. Era com esses recursos que as viúvas eram supridas. Portanto, parte-se do pressuposto que a igreja contribuía. E também uma outra questão. Eu pergunto, como pode haver hoje desigrejados? Ele está completamente fora disso. Completamente. Daí a necessidade de igreja. Igreja é família. Então essa ideia de crente desigrejados é completamente anticristã, antibíblica. Não existe, a não ser numa exceção extraordinária de alguém que mora lá no interior, ou em algum local de difícil acesso que não tem igreja. Enfim, uma série de fatores. Não é? Mas o comum, o ordinário, o normal é que nos congreguemos e que a igreja contribua, porque os recursos da igreja devem ser usados para isso e não para os pastores e lideranças ficarem ricos e prósperos, ou os membros da igreja, mas para os suprimentos das necessidades essenciais. Agora, por último, tudo isso não faz qualquer sentido se nós não tivermos a Deus como Pai, a Jesus como irmão, e eles terem feito tudo por nós. De que maneira nós recompensamos ao nosso Deus? Obedecendo, agradecendo, porque Jesus Cristo, ele não veio suprir simplesmente nossas necessidades materiais. Aliás, ele não veio por isso em hipótese alguma, não é? Ele se deu por nós, porque Jesus Cristo é o nosso pão que desceu dos céus. Jesus Cristo, ele é as nossas vestes que nos cobre e que nos protege e que nos ampara. Tudo isso só tem sentido na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque ele se deu por nós. Ele é o nosso amparo, ele é o nosso refúgio, ele que nos dá trabalho, ele que nos dá força, ele que nos dá saúde, ele que nos dá o alimento. E quando não há nada disso, nós devemos nos devotar a ele em gratidão. Porque é nisto e nesta carência que exercitamos a nossa piedade, conforme nós já vimos aqui. Então, são essas as instruções que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, são essas as instruções que Timóteo deu à igreja de Éfeso, e são essas as instruções que Deus nos dá aqui pela exposição desta palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos suprir as necessidades dos nossos membros, tanto de afeto, de carinho, de bondade, de misericórdia, mas também da prática no exercício da piedade e da recompensa, para que de fato sejamos uma igreja saudável. Lembrando que isso começa em casa e se estende na igreja.
Começa com os pais, continua com os filhos e netos e é aplicado nesta grande família que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, então, tenha misericórdia de todos nós e que sejamos, de fato, famílias e igreja saudável para a sua própria glória. Amém.